Tá? E o restante da escola dominical vai estar em classe única. Nós temos uma palestra especial. Irmãos, o conselho esteve reunido essa semana e, como eu havia adiantado para a igreja, nós marcamos uma assembleia. Estou aqui convocando de forma definitiva a assembleia da igreja para o dia 12 de julho. É uma assembleia marcando de forma oficial, né? Minha esposa está corrigindo aqui. A esposa é bom para isso, né? Então, de forma oficial, dia 12 de julho, às 9 horas, nós vamos estar reunidos em assembleia, onde nós estaremos votando a eleição do reverendo Wagner para os anos de 2016 e 2017. Então, peço que a igreja esteja orando em favor dessa assembleia, que Deus manifeste a vontade dele, com certeza será manifestada, mas que a igreja esteja orando, estejam bem tranquilos, votem, orem e votem de forma bem tranquila, tá, irmãos? Então, dia 12 de julho, passando o próximo domingo no outro, às 9 horas da manhã, nós teremos com uma assembleia extraordinária específica para esse assunto, tá, irmãos? A eleição do reverendo Wagner para o ano 2016 e 2017, tá? Vou passar a palavra do reverendo Wagner, está apresentando o reverendo Fábio. Bom dia, irmãos. Antes de passarmos a palavra aos nossos visitantes, quero lembrar os irmãos, a nossa irmã Damares está de férias, como a Léa já disse aqui. Quem está substituindo a Damares é a Edileide. E a Edileide não está muito treinada ainda com o nosso boletim, né? Então, por essa razão, você precisa mandar o seu aviso para o boletim até na quinta-feira. Quem tiver algum aviso, algum comunicado, alguma escala para colocar no boletim, mande até na quinta-feira. Não foi a Edileide que me pediu para falar isso aqui não, mas é porque eu vi o aperto que ela ficou essa semana, então a sexta-feira fica muito apertado, e senão a Edileide só consegue terminar o boletim no sábado, né? Então mande o seu aviso até na quinta-feira, para que na sexta-feira ela possa confeccionar o boletim. Aviso, escala, por favor, encaminhe até na quinta-feira. E a SAF tem plenária amanhã, às 19h30. Então, as irmãs da SAF estão convocadas aí para a plenária que acontece amanhã às 19h30. Está conosco aqui desde ontem, como parte das comemorações do aniversário da nossa SAF, de 51 anos, nosso irmão Fábio e Ângela. Pastor Fábio, há 2 anos, pastoreia a igreja Luz e Vida, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Pastoreava em Contagem, foi seminarista pela Igreja do Eldorado, é isso mesmo? Igreja do Eldorado em Contagem. Pastor Fábio, tive o privilégio de conhecê-lo em Belo Horizonte, nós estudamos juntos, fomos contemporâneos ali do seminário e desde então formamos na mesma época, né? Tivemos o mesmo período de formação, temos tido um bom relacionamento nesses anos aí, ele tem nos recebido frequentemente na casa dele em Belo Horizonte. Um fato que marcou muito a nossa vida em relação à vida do pastor Fábio, no período da nossa formação, faltando menos de 30 dias para terminar o curso teológico, venceu o meu contrato de locação em Belo Horizonte. E eu fiquei sem casa para morar, quase 30 dias. Lembra disso, Fábio? E o pastor Fábio ofereceu a casa dele e nós moramos na casa do pastor Fábio, eu e a Marilene, não tinha as crianças ainda, quase 30 dias, ele e a Ângela nos suportou lá, naquela fase final, até o dia da nossa formatura lá em Contagem. E a minha família foi para Belo Horizonte e ficaram todos na casa dele, do dia da formatura para o domingo, até o pessoal vir embora, né? Então, eu tenho uma dívida grande com o pastor Fábio. Tem que receber ele mais umas 10 vezes aqui ainda, para ver se a gente empata, né? Vamos passar a palavra para a Ângela, esposa do Fábio. A Ângela esteve pregando ontem à noite e ela vai trazer uma palestra para a igreja hoje sobre o tema economia doméstica. Esse tema é um tema sempre relevante e importante para nós, né? Quem já é bem econômico sempre tem algo mais a aprender. E quem tem dificuldade com a economia doméstica precisa, em tempos de crise, estamos vivendo em tempos de crise, sempre temos algo a aprender sobre esse assunto. Vou passar a palavra para a Ângela, eles têm 2 filhos.
Eles têm 2 filhos, a Camila e o João Pedro, que não puderam estar aqui por obrigações lá com a escola. Próxima vez nós vamos insistir para que eles tragam a Camila e o João Pedro, né? Antes de passarmos a palavra para a Ângela, nós vamos orar. Após a oração, as crianças podem descer para suas classes, devagarzinho, viu, gente? Sem correr, tá bom? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Pai bendito, graças rendemos ao Senhor pela nossa vida, por esse dia que o Senhor nos deu, pelo sustento, pela provisão do Senhor, pela Tua graça manifestada a nós. Queremos, ó Deus, nessa hora, mais uma vez interceder pelos nossos irmãos que estão enfermos, os que estão em recuperação de cirurgia. Rogamos a Deus mais uma vez pela Júlia, que o Senhor continue abençoando a sua recuperação, abençoando, ó Deus, os seus pais, os seus irmãos, provendo, ó Deus, todo o bem que eles necessitam. Também, ó Deus, pela nossa irmã Sandra Emerick, que o Senhor abençoe a sua recuperação, dê a ela tranquilidade, a paz do Senhor, esteja restaurando, ó Deus, a sua saúde também. Pelos nossos demais irmãos, ó Deus, que estão enfermos, por aqueles, ó Deus, que têm sofrido nesses dias de clima difícil, que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nos fortaleça, ó Deus, para o trabalho, para o serviço, para a nossa vida cotidiana. Agora, ó Deus, que vamos estudar a Tua Palavra, intercedemos, ó Deus, pelos nossos alunos, pelas nossas crianças, pelos professores, que o Senhor, ó Deus, use-os como instrumentos do Senhor para orientá-los segundo a Tua Palavra. Abençoa nossa irmã Ângela, que vai também trazer-nos orientação da parte do Senhor nessa manhã, que o Senhor use-a como o Senhor já tem feito, para a glória do Teu nome, em nome santo de Jesus. Amém. As crianças podem descer devagarzinho, viu, gente? Meus irmãos, a Ângela vai usar uma projeção de slides aqui. Como está de dia, o slide fica, a projeção fica um pouco prejudicada, a imagem não fica muito nítida, principalmente para quem está aí atrás. Então eu queria convidar os irmãos para que viessem mais para frente, principalmente o pessoal aqui do lado esquerdo, se pudéssemos sentar todos aqui mais à direita, porque a projeção vai ficar aqui nesse cantinho aqui, o pessoal que está aqui atrás, recebendo o solzinho aí, eu sei que hoje o sol está mais confortável do que normalmente, né? O pessoal não está querendo sair do sol, mas seria mais produtivo para os irmãos se nós pudéssemos ficar aqui desse lado e mais aqui à frente. Essa turma jovem aí de trás, né? Esses jovens aí de mais de 20, puderem vir para frente também, a gente ficar mais juntinho aqui. Obrigado, irmãos. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós nessa manhã. Amém? Bom, nós vamos compartilhar a palavra de Deus, porque, embora a gente ache que ensina, a gente mais aprende do que ensina. Então, eu prefiro dizer que a gente vai compartilhar a palavra de Deus. Nós que já conhecemos a palavra de Deus um bom tempo, todos nós temos condições de falar e entender o que a palavra de Deus ela vem a nos dizer, né? Ontem o pastor Wagner me fez uma pergunta, ontem à noite, você mesmo. Eu vou te responder agora. Ele disse que quando ele me viu aqui na frente, imediatamente ele pensou em um pastor que já pastoreou aqui, que usava um banquinho. Ele perguntou se eu precisava desse banquinho. Os irmãos acham que eu preciso desse banquinho? É assim que ele fala comigo. Eu já usei o banquinho sim, viu, pastor Wagner?
Quando eu tinha 6 anos de idade, eu já comecei a trabalhar na igreja. E aos 6 anos de idade, a congregação da qual eu fazia parte, ela estava com necessidade de superintendente. E eu já sabia ler. Na minha casa são 7 irmãos, 7 filhos. E eu sou a penúltima. Então, quando meu pai ia ensinar os meus irmãos, que não era nada fácil, o resultado não era nada bacana, eu ficava de olho. Porque quando chegasse a minha vez, eu não queria passar o que meus irmãos estavam passando. E com isso eu aprendi a ler um pouquinho antes do tempo, naquela época. Não tenho 51 anos ainda, viu? Estou quase lá. Mas já faz um bom tempinho. E aos 6 anos de idade, eu olhei para o presbítero e falei assim, escuta, eu sei fazer esse negócio aí. Você sabe fazer o quê? Eu acho que eu sei fazer o que a irmã estava fazendo. E o presbítero, um senhor muito agradável, um homem que investia na vida das pessoas ali no reino de Deus, gostava de incentivar as crianças. Ele falou assim, então você pode fazer. Vamos ver o que você sabe fazer. A gente não tinha naquela época, né, uma liturgia prontinha, não, né? Era na memória que se guardava o que as pessoas ali estavam fazendo. E eu precisei de um banquinho, sim, para poder subir. Era uma mesa, e eu precisei de um banquinho. Eu tinha 6 anos, nunca fui grande. Não nasci grande e nem fiquei grande até hoje. Então, eu precisei de um banquinho para me auxiliar. E eu fiquei na superintendência daquela escola dominical, até os meus 15 anos de idade. E daquela congregação, eu fui para a igreja sede, e sempre estivemos ali trabalhando na obra do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. E que a palavra de Deus venha de encontro ao seu coração, assim como veio ao meu coração. Falar de economia doméstica não é um assunto muito tranquilo de falar, né? Mas são coisas que nós precisamos ouvir e precisamos ser orientados quanto a isso. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 6, no versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Nós vamos fazer a leitura desse texto em conjunto. Se os irmãos acharem que tem a necessidade de usar um banquinho, pode falar que eu uso, tá bom? Não tem problema não. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Mateus 6, 33. Vamos ler? A mesa porque precisa do banquinho? A mesa já chegou. Jesus, vamos lá. Vamos lá. Vamos ler. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora vamos lá em Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. Nós vamos ler o versículo 8, a parte B do versículo 8. Provérbios 30. A parte B do versículo 8. Somente a parte B. Todos acharam? Amém? Vamos lá? Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Vamos orar mais uma vez? Grande Deus, nós somos gratos ao Senhor mais uma vez, pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa. Ó Deus, é um privilégio nosso ouvir a Tua palavra. É um privilégio nosso falar da Tua palavra. E nós queremos entender o que o Senhor tem para nos falar nessa manhã. Por isso eu quero pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos, torna-os sensível, para que nós possamos não apenas ouvir, mas entender o que o Senhor tem para nos falar. Deus, fala ao meu coração, fala ao coração da Tua igreja, e a começar em mim, que a Tua palavra faça diferença na minha vida. Em nome de Jesus eu te oro agradecida. Amém, Jesus. Amados, o termo economia doméstica, eu preparei alguns slides, mas parece que não vai ser possível. A gente acompanhar os slides ali, não vai ser possível visualizar.
Então, os irmãos tenham um pouquinho de paciência aí, que nós vamos... Que eu vou procurar falar devagar, de uma forma que vocês possam entender. Se houver alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Se eu não conseguir responder, nós temos 2 pastores aqui que podem trazer a resposta para nós. Vamos pôr esses homens para trabalhar também, não é verdade? Então, qualquer coisa, os irmãos aí podem responder. Não tem como a gente falar de economia doméstica se a gente não pensar em consumismo, se a gente não pensar em dinheiro, né? Alguns economistas ainda costumam dizer que 40% dos nossos rendimentos, eles são gastos nas despesas básicas da nossa casa. Alguns se arriscam a dizer que dentro dessas despesas básicas estão o aluguel, a água, a luz, conta de telefone. Eu acredito que hoje, a maioria das famílias brasileiras, esse percentual já não atende mais. Não é possível, com 40% dos seus rendimentos, você pagar, apenas 40%, você pagar as despesas básicas. Não está fácil para ninguém, uma vez que as nossas contas básicas, elas estão tendo aumento regularmente. Esse ano eu já perdi a conta de quantas vezes a energia elétrica já teve um aumento na sua tarifa. Então, não está fácil mesmo, e 40% não dá. E se a gente não consegue fazer com 40% e compromete um pouco mais da nossa renda, às vezes a gente vai nem finalizar o mês. No meio do mês, a gente já está andando lá na linha vermelha. E é com isso que a gente precisa tomar cuidado para que isso não vire uma bola de neve. O que é economia? Os irmãos sabem de onde que vem a palavra economia? A palavra economia vem da palavra mordomia, no grego. Quem que é o mordomo? O mordomo é uma pessoa que ele sabe praticar a administração dos bens que ele foi confiado, ainda que esses bens eles sejam insignificantes. A irmã pode ir passando aí, por favor. Beleza. Então, o mordomo é essa pessoa, né? Ele pratica a administração dos bens que Deus lhe deu, por mais insignificantes que eles sejam. Deixa eu virar aqui um pouquinho de lado, que fica melhor. Portanto, o que é uma economia doméstica? Nada mais é do que a administração dos bens, das contas da casa, né? E para se administrar as contas da casa, não é nada fácil, não é verdade? Pode colocar o terceiro slide, fazendo um favor. Terceiro, isso. Para falar em economia doméstica, a gente precisa falar sobre um planejamento, planejar um orçamento familiar, né? Unir toda a família para a gente sair lá da linha vermelha. E precisamos falar realmente que em algumas coisas a gente precisa verificar o que realmente é necessário, o que eu preciso e o que eu desejo. Existe uma diferença aí entre precisar e a diferença entre a gente necessitar de alguma coisa e a gente desejar alguma coisa. E a gente vai ver isso aí no decorrer do estudo. O próximo slide, por favor. O maior detonador de briga entre os casais são as dificuldades financeiras. Infelizmente, é fato. As dificuldades financeiras é o que mais ocasiona briga entre casais. Mas aí você pode estar dizendo assim, mas aqui não tem só casal, né? Aqui tem uma turma de jovens, talvez tenha adolescentes. Mas é claro que visam um futuro de se unir com alguém, de se casar e de constituir uma família. Então também precisam conhecer sobre o assunto. Tá? Faltou dinheiro para pagar as contas? Para quem que recai a culpa? Para aquele lá, o companheiro que é mais esbanjador, né? Sobrou dinheiro no fim do mês? Em vez de comemorar, aí o casal arranja briga, porque tem que saber como é que vai gastar esse dinheiro que sobrou. Então, é briga se faltou, é briga se sobrou. É dessa forma que a gente, infelizmente, às vezes a gente começa um relacionamento familiar. Amados, a verdadeira satisfação, ela não pode ser construída e nem deve no dinheiro. Ela deve ser construída no relacionamento com Deus, com o cônjuge, com seus filhos. Esses são os bens mais preciosos que nós temos. O dinheiro ele faz parte da nossa vida, precisa fazer para a nossa sobrevivência,
para o nosso sustento. Mas ele não pode ser um motivo de guerra dentro de casa, de forma alguma, né? Ninguém se une para viver brigando, não é verdade? A gente se une, quando a gente casa, a gente se une porque a gente quer viver bem. Mas é claro que vão surgindo aí as dificuldades e a gente vai aprendendo a lidar com essas dificuldades. Vamos lá, volta só um pouquinho aí para mim. O que o dinheiro representa? Se a gente vai falar em dinheiro, então nós precisamos saber por que o dinheiro costuma ser a principal fonte de conflitos no casamento. Nós já falamos aqui, né? Qual é o real problema com o dinheiro? Você já parou, se você tem essa dificuldade na sua casa, você já parou para verificar qual é o real problema com o dinheiro? É a falta dele? É o excesso dele? Ou nenhum dos dois? O segundo de hoje está difícil a gente falar, né? O excesso do dinheiro. Está difícil sobrar, não é verdade? O dinheiro pode ser usado para proporcionar mais conforto, mas ele é incapaz de garantir um casamento bem-sucedido. Só há 3 coisas que se pode fazer com dinheiro. Rasgar não, viu? Doar, economizar ou gastar. Só essas 3 coisas que a gente pode fazer. Mas nós precisamos fazer de forma consciente, né? O que o dinheiro representa? O homem trabalha certo número de horas por dia. Em troca de quê? Em troca de um determinado salário. Ali vai as suas forças físicas, né? Ali vai o seu suor, vai o seu empreendimento ali do tempo, para que ele possa trazer o sustento para a sua casa. Esse salário representa uma porção da sua energia física e mental. E isso é transformado em dinheiro, com o qual ele pode adquirir ali o necessário para o seu sustento. É o resultado do seu trabalho por um determinado tempo. Aí você aguarda aí um pouquinho, por favor, tá? Depois eu te falo para você continuar. Se a gente não sabe o que dinheiro representa na nossa vida, é difícil falar sobre ele, né? Muitas vezes a gente está usando dinheiro, está tendo conflito na família, mas a gente não para pensar o que ele está sendo na nossa vida. Nós lemos aqui com muita propriedade, na liturgia, sobre o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. E às vezes os conflitos é porque exatamente nós não buscamos a direção de Deus na nossa vida financeira. E a gente precisa ter a direção de Deus para tudo aquilo que fazemos. Para quem está começando a constituir uma família, anda junto com Deus. Vai dar certo, vai ser muito bom e vai ser proveitoso para os dois. Para quem já está nesse caminho e tendo uma dificuldade, está na hora de buscar a direção de Deus e regularizar a situação daí para frente. Mas não permitir que o dinheiro ele seja um problema no seu relacionamento, dentro da sua casa. Os maiores bens e recursos que a gente possui é a nossa família. E é dela que nós precisamos cuidar, né? Eu vou fazer uma dinâmica com os irmãos. Eu vou pedir ajuda aqui do pastor Wagner, por gentileza. O irmão que pode ajudar, por favor. Eu vou distribuir uns balões. Distribui os balões para os irmãos. Eu não sei se vai ter balão para todo mundo, mas quem quiser pegar o balão, fica à vontade. E eu vou pedir licença para você dar uma limpadinha no seu balão aí, antes de você usar ele, tá? Porque eu acho que eles pegaram um pouquinho de poeira aí nessa viagem de Belo Horizonte para cá. Então, você dá uma limpadinha aí, que nós vamos falar um pouquinho, de uma forma mais dinâmica, sobre o consumismo. Não se preocupe, eu não vou te chamar aqui na frente não, tá? Pode ficar tranquilinho aí com seu balão. Nós só vamos pensar um pouquinho sobre o consumismo, mais dinâmica, né? Para a gente não ficar assustado. Nem querem pegar o balão? Pode pegar, fica tranquila. Não, pode pegar o balão, fica tranquilo. Você vai ficar aí no seu banquinho, quietinho,
Só quem está passando aperto, então, sou eu, né? Muito obrigada, viu? É, só eu que posso ficar aqui, né? E olha que eu nem usei o banquinho, né? Imagina. Pronto aí? Os irmãos devem ter percebido, no nosso mundo globalizado, que de uns anos para cá, criou-se uma estratégia, né, para estimular as compras um pouco antes do Natal, o Black Friday. Ele ocorre uma semana após. Eu acho que, não sei se de um ano passado para cá, ou se foi esse ano, mas ele já ocorreu outras vezes, não foi do ano passado para cá? Outras vezes, independente da época de Natal, né? De tanto que está o chamamento para que a gente preste atenção nessas coisas e deseje as coisas que às vezes nós não estamos precisando. Mas ninguém quer o balão? Tá bom. Tem problema não, vamos lá. Comprar ou não comprar? Essa é a nossa dúvida, né? Isso realmente é necessário ou não é? Então, nós vamos verificar aqui se nós temos um perfil consumista ou não. O que você vai fazer com esse balão aí? Eu vou fazer algumas perguntas e eu tenho 4 alternativas para essa pergunta. Se a sua resposta for sempre, você vai soprar esse balão 3 vezes. Se a sua resposta for frequentemente, você vai soprar esse balão 2 vezes. Se a sua resposta for raramente, 1 vez. Se a sua resposta for nunca fiz isso, você nem precisa soprar seu balão. Vocês querem pegar o balão? Não, a surpresa tem que vir depois mesmo, né? Assim a gente extravasa um pouquinho, né? Aquilo que às vezes a gente não tem coragem de falar. Você vai soprar nesse balão aí, tá? Aí, se seu balão estourar antes de terminar as perguntas, você pode pegar outro, não tem problema não, tá bom? Só não pode estourar antes de começar, né? Vamos lá. Pode ser que você pegou um balão furado, preste atenção aí para você trocar. Depois. Até o irmão lá em cima está querendo balão, tadinho. Isso mesmo. Até o irmão lá em cima. Vamos fazer um teste abaixo se a gente é consumista ou se a gente não é. Podemos começar? Não? Mais alguém querendo balão aí? Se a sua resposta, eu vou fazer algumas perguntas sobre o consumismo. Se a sua resposta for sempre, você vai soprar 3 vezes. Extravasa aí a sua resposta. Se ela for frequentemente, você vai soprar 2 vezes. Se a sua resposta for raramente, 1 vez. Mas se você nunca fez isso, você nem precisa soprar seu balão. E se você precisar trocar o balão, pode levantar sua mão. Beleza? Se você que não pegou, quiser o balão também no meio das perguntas, pode levantar sua mão aí. Podemos começar então? Vamos lá. Só falando uma coisa, consumismo não é assunto só de mulher, estourar o balão não é só a mulher que vai estourar não, tá? Preste atenção, porque quando fala em economia, nós somos bombardeados, na verdade, quando fala em consumismo, então nem se fala, mas a gente está aqui, todo mundo é para aprender. Então, nós vamos fazer uma pequena análise aí, como que está sendo o nosso perfil diante desse mercado tão globalizado aí. Primeira pergunta, precisa repetir as alternativas ou não? Não? Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Irmãos, de uma forma individual, tá? Ao sair para fazer compras, você retorna com presentes adicionais para outras pessoas? Quando você sai para fazer compra, você retorna com presentes para outras pessoas? Algo que você não ia comprar. Se for sempre, 3 sopro. Se for frequentemente, 2. Se for raramente, 1. Se você não faz isso, não sopra o seu balão.
Tranquilo? Deu para pensar aí? Então vamos lá, segunda pergunta. Podemos ir para a segunda? Deu para soprar? Ou não soprar? Você costuma fazer compras para se sentir melhor quando está deprimido, com raiva ou com medo? Costuma? Pronto aí? Não entendeu? Você não entendeu a pergunta ou você não entendeu a dinâmica? A segunda pergunta? Você costuma fazer compras para se sentir melhor quando está deprimido, quando você está com raiva ou quando você está com medo? Você costuma fazer isso? Quando você tem essas 3 reações, você costuma comprar alguma coisa? Então, só entendeu. Bacana. Terceira pergunta. Vamos lá? Você diria que comprar está entre as suas diversões principais? É divertido comprar? Você diria isso? Comprar é divertido? Está entre as suas diversões principais? Te faz bem? Se alegra? Prontinho? Alguém já está precisando de balão? Tá não? Ainda não? Então vamos lá. Quarta pergunta. Você compra coisas que nunca usa? Eu já precisei soprar um balão. Ou eu aprendi, hoje eu não sopro mais não, viu? Por esse motivo, não. Você compra coisas que nunca usa? Saiu, achou bacana, mas você não usa. Mas você compra. Já passei por essa, viu? Hoje não mais. Podemos ir para a próxima? Você pensa excessivamente em quanto gastou nas suas compras? Aquilo tira o seu sono? Quanto que eu gastei nas minhas compras? Não durmo. Pensa excessivamente naquilo? Você pensa excessivamente quanto você gastou nas suas compras? Tem gente que até perde sono, né? Comprar maravilha, mas na hora que pensar quanto que eu tenho para pagar, às vezes levei um item, mas eu tenho que pagar tanto que o tesouro vai todo embora, né? Você pensa excessivamente nisso? Podemos continuar? Se alguém não estiver entendendo ou ouvindo as perguntas, pode falar, beleza? Vamos lá. Olha a próxima. Maridos, não olhem para suas esposas, por favor. Você se sente culpada ou culpado após uma sessão de compras? Não olhe para sua esposa, por favor. Você se sente culpado ou culpada após uma sessão de compras? Tranquilo? Povo crente, hein? Glória a Deus. Vamos para a próxima? Ao sair para as suas compras, você faz e cumpre uma lista do que vai comprar? Quando você vai sair para as suas compras, você faz e você cumpre uma lista daquilo que você vai comprar? Você faz uma lista do que vai comprar, beleza. Mas você cumpre aquela lista que vai comprar? Se precisar esvaziar o balão também pode, viu? Essa opção quase que é para esvaziar o balão, né? Tranquilo? Oi? Não. Aí você pode dar uma esvaziada aí no seu balão. Beleza? Se você faz a sua lista, você já tem consciência do que você está precisando comprar. E se você cumpre ela, você já está tomando cuidado de não ir coisas a mais. Beleza? Então você não está lá em cima no consumismo, não. Você está analisando aí o seu consumismo. Podemos mais uma? Vamos lá?
Você esconde das outras pessoas o que comprou ou quanto gastou? Você esconde das outras pessoas o que você comprou e quanto você gastou? Você comprou, gastou, mas contar e mostrar para o cônjuge, para alguém da família ou para outra pessoa, de jeito nenhum. Como é que é isso para você? Entenderam? Tranquilo aí? É mesmo? Os dois são uma, viu? Os dois são um. Tranquilo? Ninguém estourou o balão ainda não? Vocês são muito crentes, glória a Deus. Vamos lá, vamos mais uma aí. Você se percebe buscando desculpa para dar aos outros sobre as suas compras? Você não quer justificar o que você comprou, mas aí está pesando lá na consciência e começa a buscar desculpas para dar aos outros sobre as suas compras. Ó, eu comprei uma coisa que, poxa vida, né? Eu gostei tanto, eu queria tanto, aí você começa a dar uma desculpa porque o valor foi lá em cima. Você se percebe nessa situação? Quando? Sempre? Frequentemente? Raramente? Ou nunca? Vocês estão soprando direito, gente? Eu sei que tem gente que tem força para soprar um balão aí, bacana. A irmã ali é muito crente, o balãozinho dela tá, ó. A de lá, a dali, ó. Do irmão lá já andou cheio, já esvaziou, já voltou, né? Opa! Opa! Glória a Deus. Mas eu nem fiz a pergunta número 10 ainda. É? Querem mais balão aí? Substitui balão lá, por favor, pastor. Levanta a mão aí, quem estourou o balão e quer mais balão. Opa! Mais um aí. Eu vou fazer só mais uma pergunta. Nós vamos dar uma paradinha com os balões, vamos continuar e lá na frente a gente volta para trazer umas outras questões para a gente estar pensando, tá? Já substituiu os balões? O da irmã ali tá enorme. Se eu segurar ele, eu vou voar. O balão, vamos lá? Só mais uma pergunta para a gente pensar. Você sente desconforto quando alguém com quem você está comprando, com quem você está, compra mais do que você? Você está lá, com alguém do seu lado, junto com você, essa pessoa compra mais do que você. Você sente desconforto com isso? Não? Tranquilo? Ah. Você vai pagar, você não sente? Diz o pastor que quando é ele que vai pagar, ele sente um desconforto enorme, né? Bom, queridos, são questões simples, mas que a gente não para dentro de casa para conversar sobre isso, né? A gente às vezes não conversa nem com o colega de trabalho, nem com os amigos sobre isso. E continuamos levando a vida. Uma vez que a gente começa a descobrir que o dinheiro representa para nós, é preciso a gente tomar um cuidado de como lidar com ele. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é mal, é a forma que a gente utiliza ele que se torna um grande mal na nossa vida, dentro do nosso contexto familiar, principalmente. É ali que começam a detonar as nossas crises. E se nós não nos entendemos dentro de casa para falar sobre isso, não tem como resolver o problema. Ele só vai acumulando, né? Se a gente não consegue
dá uma extravasada aí nesse balão, numa hora ele vai estourar e aí vai ser difícil a gente voltar a ter uma nova oportunidade para a gente repensar sobre esses assuntos. Bom, mostra o próximo slide aí, por favor. Ser antes do ter. Agora que nós falamos sobre o consumismo, né? Ser antes do ter. Olha que maravilha. Eu saio, olha o tanto de coisa que tem na minha cabeça. Pode, depois nós vamos voltar. Ou encher ou esvaziar ele de novo. Quem quiser esvaziar o seu balão para você não ficar segurando ele cheio aí, pode esvaziar. O irmão já até amarrou, né? Tranquilo. Daqui a pouco a gente vai voltar nele aí. Tá? Irmãos, alguns casais, eles vivem, pode soltar, daquela forma ali, ó, como se a acumulação de riquezas e aquisição de bens materiais fossem as coisas mais importantes da vida. E nós já verificamos aqui que os nossos bens mais valiosos e preciosos é a nossa família, né? Não é a aquisição de bens. Alguém abra, por favor, em Lucas 12, versículo 15. Lucas 12, versículo 15. Alguns textos bíblicos que vão aparecer aí. Quem já quiser ir abrindo a sua Bíblia para você me ajudar? Uma vez que nós estamos discutindo economia doméstica à luz da Bíblia, nós precisamos consultar a palavra de Deus, ver o que ela nos fala a respeito disso. Ser antes do ter. Lucas 12, versículo 15. Quem achou pode ler, por favor. Não é mal você ter um desejo de obter, né, posses materiais. O problema é quando a gente permite que isso seja a base, o foco do nosso relacionamento. Aí está o problema. Aí, essa palavra que está na Bíblia aí, que é a avareza, que é o ser antes do ter, né? Aliás, é o ter antes do ser. A gente pensa em ter e menos naquilo que a gente é ou no que a gente faria. 1 Timóteo 6, versículo 10. Muitas pessoas, o dinheiro é algo extremamente preocupante. Ele fala, pensa, trabalha demais para adquiri-lo e não vê como gasta de forma tão rápida, né? Talvez você tenha uma rotina extremamente estressante durante toda a semana. Você acorda cedo, trabalha o dia todo, à noite às vezes alguns estudam. As mães, antigamente isso era mais uma função do homem que era o provedor, né? Hoje em dia, inclusive, a esposa precisa sair para estar ajudando no sustento da casa. E aí, quando chega, tem um cuidado com os filhos, toda uma rotina estressante. Resumindo, você vai em casa só para dormir. E às vezes, na hora de estar compartilhando com a sua família aquilo que conquistaram, o cansaço, o estresse é tanto que você já não tem prazer mais em compartilhar aquilo que você conquistou com tanto suor. E aí, é aí que o dinheiro se torna o mal em nossas vidas, quando ele é mal utilizado, quando ele é mal aplicado. Alguns casais tratam as finanças no casamento como algo individual e pessoal. Eu trabalho meu, a remuneração é minha, então eu vou administrar. Isso dentro do casamento. Vamos ver o que diz Efésios 5, 31. Queridos, quanto ao homem que Deus conferiu riquezas, isto é um dom de Deus, né? Olha, as finanças é uma preocupação da família. É um assunto que deve ser tratado entre a família. Quando se casa, a gente herda os recursos, mas também herda as dívidas um do outro. É preciso compartilhar a situação financeira dentro de casa. Alguns casais, eu já falei, né, como algo pessoal, e isso não é. Não importa, pode passar lá. Não importa se os dois
ou se só um possui emprego remunerado. Às vezes a gente tem isso na mente, né? O que eu falei, né? A remuneração é minha, o emprego é meu, o desgaste de sair de manhã, suportar um chefe terrível é meu. Então, deixa eu gastar meu dinheiro da forma que eu achar melhor. Não é assim, não pode ser assim de forma alguma. Ambos devem trabalhar em benefício da família. Tem conflito na sua casa com relação ao dinheiro, com relação ao gasto dele, ao uso dele? Ninguém passa por isso? Amém? Mas se você passa, é preciso a gente observar que isso faz parte do nosso relacionamento, de uma conversa, de um diálogo e de uma análise mais profunda. O casamento é a unidade, principalmente nas finanças. Se os dois se tornam uma só carne, tudo que nós temos precisa ser compartilhado. As alegrias, as vitórias, as nossas conquistas, mas as nossas dificuldades também. Às vezes no casal tem um que tem mais dificuldade para lidar com o dinheiro do que o outro. A dificuldade que eu tenho, ele tem condições de administrar para mim. Ele tem condições de me ajudar. E aí nós precisamos sentar, conversar e pedir ajuda. Lá em Mateus 6,33, nós lemos no início: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas? O que acontece com elas? Por que isso tira o sono da gente e a gente se preocupa tanto com elas? A gente fica sem dormir, doente, se preocupando tanto com a vida financeira, especificamente nos últimos dias, na crise em que nosso país está enfrentando. Às vezes tem tirado o sossego de muito cristão, mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós tenhamos dias de paz, de tranquilidade, de bons relacionamentos, né, e de boa conduta e convívio dentro da nossa casa. Se a gente tiver isso tranquilo dentro da nossa casa, a crise financeira, ela virá, mas ela não vai nos tirar o sono. Você vai saber administrar também, porque você já está no caminho dessa economia. Então, essas coisas, elas vão te assustar, mas não vão tirar o seu sono. Não vão te causar tanta tristeza. Os casais que vivem de acordo com os seus recursos se livram de estresse financeiro e, ao mesmo tempo, ensinam seus filhos lições preciosas. Quando a gente constitui família, quando a gente casa, nós dois, bonitinho, se já existe uma dificuldade, queridos, ela precisa ser tratada antes que os filhos chegam, né? Na minha casa, nós somos 7 irmãos. Eu vim de uma família bem simples e o meu pai era um lavrador. Então, naquela época, ainda quando criança, a gente ajudava tanto a plantar, como a gente tinha o benefício daquilo que a gente plantava, né? A colheita dos frutos. A gente não sabia exatamente o custo dos alimentos. A gente produzia. Hoje é completamente diferente. Hoje, tudo que eu preciso, eu vou no supermercado. Na minha época de criança, ainda adolescente, se eu quisesse uma laranja, um tomate, eu sabia onde colher, tranquilamente. E meu pai ensinava que aquilo que a gente tinha era o necessário e a gente era grato. Mas o meu pai não plantava nem bala, nem plantava refrigerante. Era algo que faltava e a gente queria no final de semana, né? Bala e refrigerante. E aí alguém tinha que representar os irmãos para ir com meu pai no sábado na cidade, que o meu pai ia vender os seus queijos, para comprar bala e refrigerante, que não tinha lá na roça, não. A gente não plantava aquele negócio, não. E era bom e a gente queria. Mas meu pai ensinava que aquilo não tinha problema. Desde que o dinheiro desse, era até uma recompensa porque a gente o ajudava. A gente precisa ensinar os filhos que nem tudo que eles desejam, eles podem ter. E assim é conosco. Nem tudo que a gente deseja, a gente pode ter. Tem um momento certo para a gente adquirir as coisas, né? O João Pedro, quando pequenininho, eu sempre levei meus filhos quando ia fazer compra ou quando ia passear. Mas quando saía de casa, eles já sabiam o que ia fazer. Hoje a gente vai fazer isso, isso e isso. Não é dia de comprar brinquedo, ok? Só fazia assim, Aí quando entrava no supermercado, né? Aí ele vinha com um carrinho pequenininho, uma motinha pequenininha. Mamãe, esse é bem pequenininho, eu posso levar? A mamãe falou com você que hoje não era dia de comprar brinquedo. Mas ele é tão pequenininho, me deixa levar. Pequenininho, mas o preço. Mas não era dia. Embora eu tivesse o dinheiro ali, não era dia, eu não podia descumprir a regra com eles. Não, hoje eu não posso. Ele chegava no caixa e falava assim: ô moça, minha mãe é muito pobre, ela não quer levar meu carrinho. Aí eu, ai Jesus, você pode deixar eu passar esse carrinho? Eu falava: João,
Não é que mamãe seja pobre, nós temos um acordo. Hoje não é dia de você levar brinquedo. E alguém na fila começava a se compadecer dele. Eu falei, Senhor Jesus, me dê sabedoria, né? E ele ficava, mas é muito pequenininho, mãe, é só esse que eu quero. Hoje você quer esse, amanhã você quer o outro, você quer o outro. Tudo tem o seu tempo determinado. Nós não viemos aqui para isso. Combinado? Aí ele entendia, combinado. Eu passei por essas situações assim de constrangimento umas 3 vezes, depois parou de acontecer. Ele começou a entender. E é claro que quando dá, a gente faz um agrado sim. Né? Isso não é pecado. Quando dá, sim. Mas precisam ter regras. E os nossos filhos precisam ser bem orientados quanto a essas questões. Trabalhe de forma a agradar a Deus. Confie em Deus, não nos recursos. Permaneça fiel. Deus vai te honrar. Às vezes os nossos recursos estão escassos, tão poucos. Mas o amor de Deus sobre a nossa vida é maior do que o que a gente imagina. Não vai faltar. O meu pai falava assim, olha, pode vir, uma casa pode ter 15, 20 filhos. A provisão não vai faltar. O que mais me preocupa é a questão da educação. E eu ficava pensando naquilo. Hoje eu tenho 2 filhos. Aí eu repito as mesmas frases. Eu poderia ter 15, 20. Eu sei que a provisão, Deus não ia deixar faltar. Mas a educação pesa mais no nosso coração do que no nosso bolso. Hoje está pesando no bolso também, né? Muito. Mas eu estou falando de uma educação profunda mesmo, à luz da palavra de Deus. Né? Que o Senhor possa guardar a nossa família grandemente, porque Deus ele permanece fiel. E se nós não olharmos, nem buscarmos a fidelidade de Deus, não é só no dinheiro que nós vamos ter problema. Os nossos relacionamentos, a nossa família pode se destruir por outras coisas. Vamos continuar aqui. O grande problema do dinheiro é a nossa relação com ele. Olha só, o Dali está totalmente preso, nem sabe o que faz, a chave está próxima dele, não sabe nem como pegar. Né? O dinheiro não é o problema é a nossa relação com ele, como que a gente lida com essa questão. Ganhar dinheiro é uma arte que todo crente deve cultivar. O mal de muitos, queridos, é não saber cultivar, não saber distribuir. É não terem métodos para gastar. Né? A gente não faz aquela análise, a gente não faz aquela lista. Se não faz, não tem como cumpri-la. Se faz, às vezes, a gente nem consegue cumprir aquela lista. Né? É muito importante para a vida do crente o uso do dinheiro, e isso revela o seu caráter. A maneira de agirmos com respeito a ele revela de modo saliente os traços essenciais da nossa personalidade. Às vezes nós não precisamos falar sobre a questão. A nossa personalidade mostra como é que nós lidamos com essa situação. E nós não podemos esquecer que no mundo aí fora nós somos totalmente vigiados e visados no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Nós somos avaliados, nós somos cristãos ou não somos? Como que nós somos em casa? Como que nós somos com a nossa família? Como que nós somos no trabalho? Como nós lidamos com a questão financeira? Né? Compramos direitinho? Pagamos direitinho? Pensamos direitinho? No próximo, uma vez que você não paga, você não está pensando naquilo que te vendeu. Então, são situações que as pessoas começam a nos avaliar. E o dinheiro, ele mostra isso, o nosso caráter. Eclesiastes 5,19. Por favor. Eclesiastes 5. Isso é dom de Deus. Adquirir aquilo, né, que o Senhor nos colocou para fazer, isso é dom de Deus. A Bíblia em nenhum lugar condena a aquisição de dinheiro. Né? Como eu disse, a Bíblia não fala que o dinheiro ele é o mal em si. A forma que a gente usa ele é que se torna o mal. Então, muito pelo contrário, procura estimular esse dom. Adquirir dinheiro é um dom que vem de Deus. A gente precisa ser sábio. Ontem nós falamos sobre a sabedoria, sobre onde a gente deve buscar a sabedoria. Quem administra bem o que ganha, faz coisas inacreditáveis, verdadeiros milagres. Já aconteceu com você? Administrou bem o que ganha, às vezes você consegue adquirir coisas que você fala, puxa vida, como que eu consegui isso? Faz verdadeiros milagres. Né? Vamos ver aqui onde eu estou, aqui no meu. Agora nós vamos passar para o plano de economia e investimento. Vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro é preciso a gente estabelecer uma ordem cronológica de prioridades. Quais são as nossas prioridades? 4 perguntas que devem ser feitas antes da gente comprar.
A primeira delas é, o que comprar? Queridos, é bom que a gente crie o hábito de marcar no papel aquilo que a gente vai comprar. Aquela listinha bacana. Você sai de casa, você já sai determinado com aquilo que você vai comprar. Quando nós saímos sem saber o que a gente vai comprar, a gente corre risco de comprar muitas coisas desnecessárias, né? E esquecer daquilo que é essencial. Se você não tem determinado aquilo que você precisa comprar, você vai comprar um tanto de coisa, mas o que você realmente precisava ficou para trás, você nem conseguiu se lembrar dele. Então, o que comprar? Fazer uma lista aí. Outra coisa, muito interessante. Se você vai sair para fazer compra, muitos economistas falam isso, vocês já escutaram isso em alguma reportagem que trata sobre o assunto. Não vai com fome, não. Se você for com fome, você vai comprar coisas que você não precisa. Você vai comprar coisas que não tem necessidade. Também não sai com a criança com fome para o supermercado, não, que vai passar aperto. Aí não é um carrinho, é uma moto. Aí é uma coisa que ele realmente está precisando naquele momento. Então, uma das dicas para você não gastar demais sem ver, porque a gente só vê quando chega em casa, né? Ou quando você vai na carteira na hora de pagar, que, puxa vida, foi tudo, né? Não sai com fome. Então, come alguma coisa em casa, faz a sua listinha, chegando lá você vai conseguir comprar exatamente aquilo que você programou de comprar, e aí, quem sabe, pode sobrar até que você comprar algo a mais, né? Então, uma das dicas que os economistas dão é essa. Se você vai sair para fazer uma compra, não sai com fome. Porque, às vezes, você nem vai no supermercado, às vezes, você nem vai numa lanchonete. Mas, se você está com fome, você vai passar lá perto. Você vai no shopping, tem tudo. Tudinho. Né? Até quando a gente não está com fome, Jesus, é difícil segurar, né? Imagina indo com fome. E aí o dinheiro vai naquilo que não era o propósito que você tinha quando saiu para comprar. Então, analisa bem o que comprar. Marca no papel o que você vai comprar. Ok? Quando comprar? Fora da época é uma boa ideia. Sempre se compra mais barato, né? Aquele produto que está fora de época, é mais tranquilo você adquirir. Nós estamos aí num período de inverno, bastante frio. Então, uma roupa de verão hoje é mais barata. E o verão vai chegar? Vai, não vai demorar não, né? Você vai crescer? Eu não vou crescer mais, então eu posso comprar tranquilamente. Vai servir, mesmo se o verão demorar mais um ano para chegar, né, pastor Wagner? Então, tranquilo. O sapato, mesma coisa. Quando a gente tem crianças e adolescentes, é muito interessante a gente observar uma regra. Quando os meninos eram pequenininhos, eu estava trabalhando fora. Eu trabalhei 17 anos, até os meus filhos iniciarem a adolescência. 17 anos eu trabalhei fora, no banco. A Marilane esteve na minha casa e participou dessa rotina estressante que eu tinha. Tempo quase nada, né? E crente não tem final de semana, crente investe o seu final de semana. Ele não gasta o seu final de semana com qualquer coisa, ele investe o seu final de semana na obra de Deus. Não é um tempo para ficar em casa, arranjar as coisas, colocar... Você tem que fazer tudo isso e estar com o coração disposto para servir a Deus. É muito bom. Foi um aprendizado e tanto. Mas as crianças, como eu trabalhava fora, às vezes eu comprava roupas a mais. E os meninos cresciam. Quantas roupas perderam, quantos sapatos perderam, novinhos, sem usar. Quer dizer, não tinha necessidade. Eu não passei por aquele estágio anterior. Eu não fiz uma lista, eu não analisei se realmente precisava. E na adolescência não é diferente. Hoje, os meninos de um mês para o outro, já não serve mais. Né? Então, tem que ter mais cuidado ainda com a questão financeira com relação aos nossos filhos, devido ao desenvolvimento que os nossos filhos têm. Não precisa ter nada demais, não precisa esbanjar, eles vão perder. E aí você vai, para aquela segunda parte lá, você vai doar aquilo que já não serve mais para o seu filho, você vai doar, vai abençoar outras pessoas. Mas você está em condições de abençoar outras pessoas? Você comprou para abençoar outras pessoas? Então pense nisso. É um momento em que a gente tem que parar e analisar bem as nossas contas e falar assim, poxa vida, eu sei que o meu filho está precisando. Então, às vezes, 1, 2 peças vai atender. Porque dentro de um mês ou 2, está indo embora aquele valor que foi gasto. E eu preciso gastar de novo. E assim vai. Então, para quem tem filhos, precisa bem prestar atenção nisso. Quando comprar? É possível economizar comprando em loja que esteja fazendo promoções. Às vezes é preciso a gente sair, né? Pechinchar um pouquinho, né? Comprar em grande quantidade produtos da época. Se o produto está num preço bacana, então compra um pouco mais, porque quando o preço dele estiver lá em cima, você já tem lá para te ajudar, né? Para quem? Poucos hoje têm essa oportunidade. Mas se tiver oportunidade, é sugestivo para quem pode ter em casa uma horta.
para quem pode congelar alimentos, para quem pode comprar diretamente do produtor, né? Hoje nós temos aí essa dificuldade, que esses produtos são repassados até chegar nas nossas mãos, e os impostos estão em cima, e chegam de uma forma muito cara para nós. Então, se você tem a oportunidade, né? Quando a família ela confecciona seus presentes de aniversário e de Natal, também ajuda a dar uma economizada, né? Nós temos esse hábito de presentear as pessoas quando fazem aniversário. Ultimamente eu tenho feito uma coisa lá na minha casa. Quando alguém faz aniversário, né, e a gente, claro, como pastores nós precisamos ir lá, eu falo assim, puxa vida, mas eu queria levar uma coisinha para agradar o irmão, mas nem sempre eu tenho uma disposição tranquila para fazer isso. E aí eu sento na lista, espera aí, eu tenho uma coisa que eu posso fazer. E aí eu vou lá e eu faço uma cestinha de coisas básicas, coisas tranquilinhas, básicas mesmo, gastando nada demais mesmo, com aquilo que eu tenho. Eu faço uma cestinha, levo para a pessoa, ela fica super feliz, eu consegui resolver sem causar nenhum problema, né, sem atacar o bolso do meu esposo. Então, são coisas que, se a gente sabe fazer, e a gente tem muita coisa em casa, mulher principalmente guarda um tanto de coisa, não é verdade? Nós guardamos um tanto de coisinha que a gente pensa assim, amanhã eu vou precisar disso, vou usar isso, amanhã isso vai ser interessante para mim. Então, quando comprar, vamos analisar, onde comprar? Onde comprar? O próximo item, pode passar. Onde comprar? Às vezes vale a pena a gente andar um pouco mais, né? Hoje em dia a gente encontra, às vezes, de loja, uma do lado da outra, e você precisa comprar algo de extrema necessidade e você consegue achar a diferença nos preços. É uma forma que as coisas estão aumentando muito, tem loja que adquiriu uma quantidade maior e ela consegue fazer uma promoção e vender por um preço melhor. Cuidado, como comprar? O próximo item, isso. Não faça prestações para itens que se desvalorizam. Cuidado para não exagerar nas compras. E as prestações acabar se complicando financeiramente. Romanos 13, versículo 8. Quem tem aí, leia, por favor. Romanos 13, versículo 8. Muito bem, como comprar? Cuidado para você não exagerar. Não fique devendo coisa alguma, né? A não ser o amor que você tem, que você pode oferecer às outras pessoas, né? Nós já estamos 10h30, eu tenho até que horas? Já estourou o tempo? 10 minutos? Então vamos lá. Sugestões. Primeiro, eu vou apenas ler para a gente não parar muito, para a gente conseguir passar. Erros que você deve evitar na administração do seu dinheiro. O texto que o irmão leu tem a ver com isso. Vamos lá. Gastar mais do que você ganha. Depois, se você quiser anotar os textos, ou pegar comigo, para você conferir. Os erros que a gente deve evitar. Não deve gastar mais do que a gente ganha, né? Investir naquilo que a gente não conhece. Não ter uma reserva para emergência. Perder o controle das dívidas. São erros que a gente comete, a gente perde o controle das dívidas. Dar importância às grandes decisões e menosprezar as pequenas. Erros que a gente está cometendo aí. Não ter compromisso com as prioridades. Lembra aquela lista de prioridades? Você não tem compromisso com ela, está cometendo um erro. Vai gastar aonde não tem necessidade. Não seguir os objetivos financeiros que você mesmo definiu. Quem define os objetivos financeiros? Quem para fazer essa definição? Nós precisamos parar, junto com a família, e definir os nossos objetivos financeiros, né? O que nós precisamos, o que nós queremos e o que nós podemos ter ou adquirir. Né? Usar mais a emoção do que a razão na hora de investir, esse é um grande erro. E muitos caem nele facilmente. E pela emoção e não pela razão. Né? Não correr risco, não levar em conta a inflação, por menor que seja. Hoje é possível a gente viver dessa forma? Não olhar a inflação? Ah, não tem como, né? Está batendo na nossa porta aí o tempo inteirinho. Então, é preciso observar. Administrar com base na opinião dos outros é um erro. Às vezes, a experiência do outro, a forma que ele vive é totalmente errada. Se nós temos a direção da palavra de Deus e está difícil, quanto mais buscar orientação naquele que não tem. Você pode se enrolar um pouco mais ainda. Agora, vem as sugestões para se alcançar o autocontrole e evitar excesso no gastar o dinheiro. Não confunda necessidade com desejo, nós falamos sobre isso aqui.
Muitas vezes, nossos desejos vão além dos nossos rendimentos. A gente deseja algo que o dinheiro não deu para... Não dá para comprar, mas o desejo... Cuidado, muito cuidado com isso. Não confunda a necessidade, eu realmente preciso disso. Irmãos, não é fácil aprender essas lições. Não é. O que eu estou falando para vocês, eu já passei por esse caminho. Foi bastante doloroso, mas graças a Deus eu aprendi. Tem mais coisas para aprender. Eu sei que não aprendi tudo, mas muitas dessas coisas eu já consigo fazer sem machucar o meu coração. Principalmente para quem foi independente tanto tempo. Hoje eu estou simplesmente administrando a minha casa e administrando a vida escolar dos meus filhos. Eu estou investindo na minha família. E foi a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. Não me arrependo, a provisão nunca faltou. E Deus tem sido glorioso conosco, muito mais do que quando eu estava trabalhando fora. A gente precisa fazer, às vezes, pagar um precinho para a gente ver como que a gente funciona quando nós seguimos a orientação do Mestre. Ensina aos filhos que nem sempre podem ter o que desejam. Vocês não passaram o constrangimento que eu já passei, viu? Bastante. Procure tirar do seu raio de ação qualquer instrumento que possa facilitar os gastos excessivos. Cartão de crédito, talão de cheque. Antes eu não saía sem um cartão de crédito, mas nem pensar, está faltando alguma coisa. Hoje eu já nem levo, já não faz diferença. Então, se é algo que vai te influenciar a comprar, então não leva o talão de cheque. Se você não tiver, você não vai conseguir comprar. E aí vai evitar ali um constrangimento para você lá na frente, uma dificuldade. Procure adotar o hábito de aplicar uma parte de sua renda mensal assim que você recebe, se sobrar. Aprenda aos poucos a viver com o dinheiro que sobra. Como é difícil, né? Sobra dinheiro, mas nós precisamos aprender com aquilo que sobra, né? Faça do orçamento um assunto de família. Todos os membros da família devem cooperar, inclusive os filhos. Os filhos precisam saber como que está a situação da família, né? Onde que a gente precisa apertar mais um pouquinho. Às vezes, lá em casa, os meninos vão lavar o carro. Eu falo, mas mãe, todo mundo precisa ajudar. Hoje não tem dinheiro para ir no lava-jato, não. Né? Não está tendo nem água. Como é que você manda o carro para o lava-jato, né? Então, os filhos precisam ajudar. E a gente teve que ensinar a eles uma outra forma de se limpar o carro, sem gastar muita água também. Irmãos, hoje nós não temos uma opção, uma escolha se nós vamos economizar ou não. Nós estamos num sistema que, obrigatoriamente, nós precisamos economizar. Não só na questão do dinheiro. Nós estamos vendo a escassez de água no nosso país. E, obrigatoriamente, a gente se vê na situação que a gente precisa puxar um pouquinho aqui, puxar um pouquinho ali, para a gente não entrar em conflito, que são coisas pequenas que trazem grandes conflitos dentro da nossa casa. Coloque todas as dívidas na ponta do lápis. Ah, mas isso é tão difícil. E eu já fiz, né, amor? Nós já fizemos isso. Foi fácil, não. Mas é preciso fazer. Pague primeiro as mais urgentes, as maiores, ou as que carregam a maior taxa de juros. Muito cuidado. Se você não observar as taxas de juros, você vai gastar um dinheiro além que não vai sobrar para as pequenas despesas. Então, é preciso sentar e colocar essas coisas no papel, sim. Viu? Quando a gente faz na orientação de Deus, irmãos, é glorioso. O temor vem antes, né? Não, mas eu tenho que sentar com ele para conversar sobre isso, eu vou ter que colocar ali quanto que eu comprei, quanto que eu gastei, meu dinheiro não vai dar para pagar, eu vou precisar do dele. É difícil. Mas, quando a gente senta e começa a fazer isso na orientação de Deus, Deus é tremendo com as nossas vidas. Fixe os gastos em termos de porcentagem, aquilo que eu falei no início, né? Se estabelecermos os nossos gastos em termos de porcentagem, fica mais fácil administrá-los. 40% aproximadamente da nossa renda equivale a despesas com a casa. Hoje a gente não pode incluir o aluguel nesses 40%, não dá. Não dá. Você tem que lembrar que 60% tem que cobrir as demais despesas. Então, para quem vive aí de aluguel, esse percentual aí pode mudar e muito. Conheça os conceitos financeiros básicos. Procure saber tudo sobre juros, sobre seguros, sobre crédito, sobre financiamento. Às vezes, para sair de um problema, a gente vai entrar no financiamento. Você não observou a taxa de juros dele. Ou você não faz o financiamento e está usando cheque especial. Não observou a taxa de juros dele. E aí vai virando uma bola de neve. Vamos ver o próximo. Nunca jogue fora a revelia aquilo que sobrou. Nem Jesus fez isso. Quando ele fez lá a multiplicação dos pães, ele não jogou fora aquilo que sobrou, não. Né? Ele aproveitou. Algumas dicas de economia doméstica, que a gente vê aí em muitos programas de televisão, a gente costuma ver essas dicas aí. Planeje as refeições da semana e faça as compras de uma só vez. Compras de última hora, mercearia, armazém, lojas de conveniência, sempre significam despesas a mais, pois você não poderá comprar ou avaliar os preços.
Se não analisou antes, não comprou tudo de uma vez, não dá tempo de analisar, não. Aí você vai na urgência e você vai comprar uma coisa mais cara. Então, é uma dica aí para você economizar um pouquinho. Para as mulheres, tem alguns homens que cozinham também, né? Quando cozinhar verduras, não coloque fora a água do cozimento. Essa poderá ser útil na elaboração de sopas, molhos ou até mesmo para cozinhar o arroz. Olha a economia de água aí e de coisas mais que você poderia estar gastando aí. Para economizar gás, faça vários pratos de forno que possam ser assados ao mesmo tempo. Quando forem retirados do forno, aproveite o calor para torrar pães amanhecidos cortados em fatias. Você está pensando em fazer uma torrada amanhã? Põe lá no forno hoje de uma vez. Você já assou alguma coisa? Aproveita. Só no calorzinho lá já resolve. Amanhã você não precisa gastar o gás de novo. Aproveite as cascas e a parte das sementes da maçã. Isso aí é interessante. Essa eu ainda não fiz não, mas eu vou fazer. Cozinhe essas partes em água suficiente para que fiquem cobertas, né? E aí ensina uma forma de fazer uma geleia de maçã. E a gente geralmente não aproveita essas coisinhas, né? Isso aqui é mais para a mulher mesmo, que está na cozinha. E quando vai jogar isso no lixo, embora a gente não saiba o que fazer, dá uma apertina, poxa vida, o que eu poderia estar fazendo com isso, né? Pode pular para o próximo. Quando for comprar laranjas para fazer suco, escolha as mais pesadas. Por quê? Quanto maior o peso da laranja, maior a quantidade de suco pode ser extraída dela. Uma coisa que eu costumo fazer na minha casa. Os alimentos, as frutas, elas estão com um preço melhor. Então, eu compro um pouco mais, retiro a polpa e congelo. Me ajuda até no momento em que eu estou com pressa. Às vezes eu estou lá, já estou com o meu tempo contado e eu estou recebendo a visita. Eu já tenho algo ali que eu posso fazer um suco de forma mais rápida. Não atrasa a mim nem a pessoa que eu estou recebendo. Sem contar que a gente economizou. Quando a laranja estiver no preço mais alto, eu já tenho ela lá, prontinha lá. A laranja, o maracujá, o limão, várias coisas dá para a gente fazer isso aí, né? Ao cozinhar, procure, quando a preparação assim permitir, manter as panelas tampadas. Se ficar aberta, a panela precisará muito mais de gás e tempo para cozinhar o alimento, além de diminuir o valor do alimento. Nós vamos precisar parar por aqui. E eu queria só dizer uma coisa aqui para os irmãos para finalizar, porque essas são apenas algumas dicas básicas. Irmãos, economizar é um sinal de sabedoria. Agir sem desperdícios, né? Agir com prudência é coisa de sábio, não de tolo. E ontem nós vimos aí sobre a questão da sabedoria à luz da palavra de Deus. Não podemos viver de aparência. Nós precisamos ser gratos a Deus. Então, são coisas, queridos, que nós precisamos fazer, precisamos prestar atenção para que nós possamos ter um relacionamento melhor, um convívio melhor com os nossos familiares. Cabe muito mais coisas para a gente falar dentro de economia doméstica, né? Mas as principais eu acho que eu consegui passar para os irmãos, né? Só para a gente finalizar, eu vou fazer só mais 2 perguntas. Usa o seu balão aí, para depois você guardar ele aí. Agora nós já ouvimos algumas coisas. Posso fazer pergunta? Vamos lá. Você atinge o limite de seu cartão de crédito ou utiliza boa parte do seu cheque especial? Se você faz isso sempre, se você faz raramente, se frequentemente 2 vezes, raramente uma, se você não faz isso, glória a Deus, nem só para o seu balão. Você costuma esquecer que comprou um produto e compra ele de novo? Já aconteceu com você? Precisava de alguma coisa? Mas eu esqueci que eu comprei, eu vou lá e compro ele de novo. Acontece isso com você? Às vezes acontece, né? Fazer compra para você é algo como um ato proibido ou é desejado? Como que é isso? Fazer compra para você é algo proibido? Você não pode nem comprar, mas é algo desejado. Vamos comprar? Foi analisado, foi conversado, foi negociado. Tudo que é negociado não sai caro, não é verdade? Como que é esse momento para você? Está sendo algo proibido ou está sendo algo desejado por ambos, pela família? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos orientar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não se preocupe com as demais coisas. Deus vai dar no tempo certo, na hora certa, no momento certo, para quem lhe apraz. Se seguirmos os mandamentos do Senhor, nós vamos ter paz com a nossa família. E aí nós vamos conduzir, lidar não só com a dificuldade financeira, mas com outras dificuldades que sobrevierem sobre a nossa família.
Nós não estamos dentro delas, mas nós temos muito que aprender com elas. Que elas sejam um caminho para o nosso aprendizado, não uma dificuldade que possa parar na nossa caminhada. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um. Agradeço a oportunidade, que nós possamos tirar o melhor, né, disso que foi dito, da palavra de Deus, que você possa reter aquilo que o Senhor achar necessário que você guarde no seu coração. Amém? Podemos orar para encerrar então? Vamos nos colocar de pé? Deus Santo, a Tua palavra ela é verdade, ela é viva, ela é eficaz na nossa vida. Ó Deus, mas às vezes nós temos dificuldade de lidar com alguns assuntos. Por isso nós vivemos diante do Senhor, pedir a orientação do Senhor. Ó Pai, como alunos que frequentamos a escola do grande mestre dos mestres, temos muita coisa que nós precisamos aprender. Deus nos ensina a praticar a Tua palavra, nos mostra a luz da Tua palavra, aquilo que nós precisamos para melhorar o nosso relacionamento familiar, para melhorar o nosso relacionamento no trabalho, para melhorar o nosso relacionamento na igreja, com os amigos. Ó Pai, que o Senhor possa nos usar como instrumento de bênção nas Tuas mãos, para que nós possamos levar aquilo que nós aprendemos para as pessoas que necessitam. Tantas pessoas estão ao nosso redor e não têm a oportunidade que nós temos de aprender com a palavra do Senhor. Nos ensina a ser instrumento nas Tuas mãos e a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.